Salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela PAN mais um Jovem Pan Morning Show. Aquela revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no nosso papo. Hoje, quinta-feira, dia 1º de março de 2018. Sejam bem-vindos. Eu vou brigar até ganhar. Ex-presidente Lula rechaça discutir plano B, a candidatura dele, né? E diz que não vai nem sair do país, nem se matar. Ontem, Marcelo Odebrecht entregou a Sérgio Moro e-mail sobre reformas da empreiteira no sítio de Atibaia. Nas barras da justiça, deputado que matou 2 pessoas em acidente de carro é condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. Na ocasião, ele dirigia em altíssima velocidade e estava bêbado. Projeto Verão. Nossa convidada de hoje vai fazer shows aqui em São Paulo cantando um repertório que vai ter desde Lulu Santos, chegando a Lady Gaga e tudo mais que tiver aí pelo meio. Já já a gente bate um papo sobre música, feminismo, fama, beleza e muito mais com ela, Luísa Posse. Para falar eu canto, quero que saiba o quanto me faz bem, me faz bem, me faz bem. Esses são alguns destaques do Morning que tá só começando. Muito bom dia, Paulinha. Olha que clima romântico pra você. Tá muito romântico, tá muito belíssimo, mas eu tô preocupada, Edgar. Vem você de novo com essa, hein? Tô preocupada Por com quê? meu amigo Ney. Mato Grosso? Não, é que é assim que eu chamo. La Torraca? Neymar. Gonçalves Dias? Gente, Neymar! Neymar! Ney! Tá. Os íntimos, Sim. sei lá, entendeu? Sei. Eu sei que hoje o Vini vai ter informações aí, atualizar tudo que tá acontecendo com ele, que Vai. começou o ano com o pé esquerdo, né, Ed? Pois é, essa Já coisa deu da contusão ruim aí, parece que vai ter que operar. Na verdade, ele até começou bem, né? Porque ele voltou com a Marquezine, eu acho que isso é ponto Fernando de positivo. Noronha. Brumar pra sempre, vocês Você sabem. gosta, você incentiva. Só que aí seus aconteceu amigos. isso daí, parece que vai ter que operar o pé, voltando em cima da hora pra Copa. Imagina se ele não for pra Copa. Você imagina? Ixi. Você imagina, Edgar? E a Neymar dependência. Desespero. Será? Aí, Titi. Pois é. E o que é que a gente pode fazer? A gente pode mandar aquela vibração positiva, aquela esperança de que ele fique bem, né? Aqueles votos. O Neymar está no Twitter, ele interage algumas vezes. Eu acho que ele vai ficar muito feliz se a gente emplacar entre os assuntos mais comentados do Brasil nessa manhã a hashtag Força Ney. Eu Força Ney, sei boa. que vocês têm um GIF, eu sei que vocês têm uma foto, eu sei que vocês têm uma palavra de incentivo ou até uma zoação pra deixar tudo mais descontraído, né? Até pra fazer o Neymar sorrir essa manhã. Quem sabe ele não responde ao pessoal na nossa hashtag Força Ney. Tô esperando a participação de vocês. É isso aí, Paulinha. Ó, tenho certeza que se a gente levar essa tag aqui pros assuntos mais comentados no Twitter brasileiro e quiçá do mundo, essa onda positiva vai chegar ao nosso craque Neymar de alguma forma e ajudá-lo nessa recuperação. Você não acha? Então vai lá, interaja com a gente pelo 11 931 17009, mandando mensagens em áudio ou em vídeo. Queremos sua interação aqui no Morning Show, saber da sua preocupação. E aí, você acha que o Neymar vai se recuperar a tempo? Ou você acha que ele vai ficar fora da Copa? Mande uma palavra para o senhor Marquezine, ele vai se sentir. Senhor Marquezine. Mas você não é muito gostou? bom, eu gostei, Ué, achei você demais. que vive promovendo esse casal. Mas agora eles vão ter hashtag mais tempo Brumar. juntos, hein? É, pra recuperar o Vão ter mais tempo Dodói, juntos. sim. Aquele O amor capricho, aquele cura, né, carinho. Edgar? E você vê como a Paulinha só pensa em amor, né? Pra ela, o Neymar começou com o pé direito porque começou com a Bruna Marquezine. Mas vamos lembrar que mulher a ele não falta, a Copa falta, né? E o pé foi o direito que ele machucou, hein, Paulinha? É, mas ele começou com o esquerdo, enfim, tá tudo certo. Vamos lá, interaja com a gente. 11 931 7009 é o nosso WhatsApp, mensagens em áudio e em vídeo, lembrando, tá? E aí, o que você acha? Neymar vai se recuperar? Não vai se recuperar? Tá tenso o negócio? Não vai ficar na Copa do Mundo? O que você acha? Mande sua palavra de apoio aí. A gente tá esperando a sua mensagem, como eu disse, em áudio e em vídeo, tá Vocês bom? estão falando aí Aliás, da Marquezine, imagine como que tá a cabeça do Galvão Bueno nessas horas. Porque esse é o verdadeiro amor do Neymar, é o Galvão Bueno.
Não, o Neymar é o verdadeiro amor do Isso, Galvão, né? então. Aliás, O Galvão aproveita- deve estar triste pra caramba. Viu, Vini? Aproveitando a nossa audiência global aqui, Sim. se o Neymar estiver ouvindo a gente também, pode mandar mensagem pra gente, Neymar. Estamos aqui no maior apoio pra você. Você tá aí de cama, se recuperando, quietinho, só curtindo um lazer, Você né? vê o Vini sempre dando ferroada, né? Aí quando vem alguém aqui, tipo o Feliciano, fica E quietinho. confronta ele, Faz né? nenhuma pergunta. Chamou Olho pro no pau, olho, meu. né? Eu não tô aqui pra discutir com ninguém, eu sou jornalista, tô pra perguntar Isso só. aí. Vem com essa não vem com essa Nós não. não somos Pra discutir. jornalistas, então. Tá falando que arregou, Arcon? Nós Ah, não vocês somos não são, aí. jornalistas, o Datena decretou. Deixa eu começar esse programa direito, vai lá. Ele ficou chateado lá. No mais, você pode assistir ao Morning Show em imagens, tendo o aplicativo da Jovem Pan, é só baixar, é o vermelhinho da Jovem Pan. Tem o nosso portal jovempanfm.com.br, nosso canal youtube.com/morningshowjp e as mídias sociais também. Estamos no Instagram e no Facebook, com conteúdo extra por lá. Dê uma passada na nossa página, gostando, deixa o seu joinha que a gente gosta. Também fica amarradão, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos ouvir um áudio aqui antes, Caio, depois chamar o teu comentário pra isso. Presta Vamos lá. atenção. Sinceramente que o presente julgamento tenha ajudado, com a força da sua ampla divulgação, a mudar um hábito de violência no trânsito, a ser instrumento de consenso para uma sociedade minimamente melhor, onde os deveres cívicos não sejam encarados como propriedade privada, mas como uma responsabilidade pública. Façamos como o adicto que busca um dia após o outro fugir do vício que o devora, a cada dia uma batalha vencida. Que o hábito de um trânsito mais seguro seja a nossa batalha de hoje e vencida, seja de amanhã e assim por diante. A força do hábito é sublime. A gente abre então o Morning Show dessa quinta-feira com essa sonora aí na condenação do ex-deputado estadual do Paraná, Luiz Fernando Ribas Cali Filho, que no dia 7 de maio de 2009 fez o quê, Caio? Vamos passar essa história limpa e vamos esmiuçar essa história. Vamos lá, se só falar de caso de acidente de trânsito, é muito possível, muito provável que a gente não se lembre de qual que a gente tá falando, porque teve vários ontem, teve muitos outros anteontem e daí por diante. Todo final de semana morre muita Sim. gente no Brasil. Essas palavras que a gente ouviu são do promotor de justiça que participou do tribunal do júri ontem, aliás, anteontem e ontem, no Paraná. O Cali Filho era aquele deputado pelo Paraná que se envolveu num acidente em 2009, para você lembrar bem do que a gente tá falando, com um Passat preto que bateu num Honda Fit que estava cruzando a avenida que o Passat estava. O Honda Fit ele foi Não, amassado. a Você lembra imagem dessa desse imagem? carro é impressionante. Você que tá ouvindo a gente lembrou, era um Honda Fit, ficou completamente amassado, de trás pra frente, quase que o porta-malas beijou o motor lá na frente. Uma sanfona. Exatamente. O carro, o Passat que acertou esse Honda Fit, ele estava vindo numa avenida. A perícia que foi feita à época concluiu que ele estava entre 160 e 175 km por hora numa avenida dentro de dentro Curitiba. da cidade. Dentro da cidade, em Curitiba. E ele estava tão rápido que o carro, segundo a perícia concluiu, metros antes, cerca de 10 metros antes de passar por um cruzamento, o carro passou por uma baixada no asfalto e voou. O Honda Fit, que estava com dois jovens dentro, ia cruzar essa avenida que estava vindo o Passat. Ele não teve nem tempo de reação, o motorista. O Passat acertou o Honda Fit em cheio pelo ar. Caiu Não foi em cima, pelo asfalto. né? Caiu em cima, Praticamente literalmente. caiu em cima. As duas pessoas que estavam nesse Honda Fit morreram na hora. Isso aconteceu em 2009, 7 de maio de 2009. Para quem acompanha a gente pela internet, tem a foto de duas pessoas, dois rapazes, são as vítimas. Morreram na hora, estavam no Honda Fit. Quem estava dirigindo o Passat entre 160 e 175 km por hora era o deputado Cali Filho, que à época era deputado, já tinha acabado de falar. Ele era filho também de um outro parlamentar, enfim. Dias depois, o PSB, à época o partido desse deputado, soltou uma nota oficial, soltou uma carta falando que tomou com surpresa essa situação toda e aí resolveu expulsar do partido. Houve toda uma comoção porque, além de toda uma grande velocidade que o motorista estava, foi
também comprovado que ele estava com muito álcool na cabeça. Tinha bebido muito, mais de 4 vezes acima do que era permitido em 2009, a margem de tolerância. Além disso, o Carli Filho, à mesma época, estava com 130 pontos na carteira de habilitação. Pô, 130, pode até 20, estava caçado? Tava caçada a habilitação dele. Ou seja, ele não tinha habilitação, encheu a lata e dirigiu, mas não dirigiu pouco não, dirigiu muito, 175 km por hora. Tava todo errado. Você que continua vendo a gente com imagem, tá vendo a foto desse sujeito. Esse é o deputado Carli Filho. Tá com a testa toda costurada porque ele se machucou também bastante à época. Houve o julgamento agora, hoje é quinta-feira, terça e quarta-feira, durou 2 dias, foi a júri popular porque envolveu morte, envolve homicídio, é júri popular, é a população que julga. A defesa do deputado Carli Filho tentou por diversas vezes tirar o julgamento dele, porque já sabia que ia ser condenado. Tentou tirar o julgamento dele da cidade de Curitiba, porque houve toda uma comoção popular no país inteiro, você imagina em Curitiba, que é uma cidade, para nós paulistanos, pequena. Todo mundo ficou sabendo. A defesa virou e falou, olha, os jurados que vierem para cá são pessoas escolhidas aleatoriamente. Eu mesmo já participei disso. Você é sorteado pelo seu título de eleitor, você tem que ir lá e fim de papo. A defesa virou e falou, olha, as pessoas que moram aqui em Curitiba já estão tomadas por comoção, então não vai ser um júri imparcial. Senhor juiz, por favor, leva para outra cidade. Foram 34 recursos no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, antes de tudo isso, no Tribunal de Justiça do Paraná mesmo, sempre todos os 34 recursos foram negados. E aí aconteceu esse julgamento agora. Além de tentar tirar de lá, a defesa também tentou por diversas vezes virar e falar, peraí, é o seguinte, os mortos que estavam no Honda Fit, eles não frearam. A principal era do meu cliente, ou seja, o deputado. Tentaram desqualificar, tentaram colocar a culpa nos mortos, tentaram por diversas vezes. Não deu certo. Eles foram mesmo para a júri popular e agora o deputado foi julgado. Agora a gente começou com essa fala do promotor de justiça e ele usou por 3 vezes a palavra hábito. Sim. Porque no Brasil é um hábito você beber e dirigir, infelizmente. E eu tenho certeza que você que ouviu essa fala não se comoveu. Mas eu também não estou julgando ninguém. Porque, infelizmente, isso ainda não caiu a nossa ficha que beber e dirigir dá problema. 7 anos depois que tudo aconteceu, ou seja, em 2016, o Carli Filho falou, a defesa virou e falou, olha, você está muito tempo calado, é melhor você se pronunciar. E aí a gente vai ouvir as palavras do próprio Carli Filho, ver se alguém se comove também. Eu bebi e dirigi. Meu Deus, se eu pudesse voltar atrás. Muito tempo se passou até que eu me sentisse pronto para falar. Durante esses 7 anos, eu amadureci e repensei muita coisa dentro de mim. Eu quase morri. Passei por uma cirurgia de 14 horas, tive 64 fraturas e muito tempo para pensar em tudo. Eu tive todo o apoio da minha família. Me ajudaram a reaprender a andar. É isso. Ele pediu desculpas, ele assumiu que ele tinha bebido, dirigido, enfim, tem a imagem até dele falando aí, se você quiser ver depois, tá tudo no YouTube. É o seguinte, não colou essa explicação dele, ele foi sentenciado a 9 anos e 4 meses de prisão. Porém, como foi um júri popular, 7 pessoas sendo convencidas pela promotoria, que é a acusação, ou então pela defesa, mas a promotoria venceu, ele agora foi condenado, 9 anos e 4 meses. Mas, como foram pessoas que julgaram, ainda cabe recurso. A defesa dele pode virar e falar, peraí, eu quero que seja reanalisada essa sentença por magistrados. Ou seja, ele ainda tem como se defender disso. E o pior de tudo, ele vai recorrer na casa dele, ele não vai ser preso ainda. O presidente Michel Temer deu uma entrevista exclusiva à jornalista Vera Magalhães, nossa colega aqui da Jovem Pan. O papo foi ao ar ontem no programa 3 em 1. O MDBista minimizou a crise na Polícia Federal e afirmou que a troca de Fernando Segovia por Rogério Galoro no comando da instituição foi só um ajustamento. Temer garantiu que não houve conotação política na mudança. Segundo ele, a troca na direção da PF é resultado da autonomia dada ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Não houve exatamente uma dispensa, houve um ajustamento de modo a que o Segovia vai acabar indo para Roma, numa dinância especial lá na Itália, logo, creio, em julho
ou agosto, uma coisa mais ou menos assim. O Temer comentou também nessa entrevista ao 3 em 1 a decisão da Procuradoria-Geral da República de pedir ao Supremo Tribunal Federal a inclusão do seu nome em um inquérito que apura repasses da Odebrecht ao MDB. Ao falar sobre o assunto, o presidente foi firme e destacou que não vai mais aceitar ataques à sua honra. As denúncias são pífias. Elas fizeram parte de um esquema que hoje veio à luz. Eu não vou tolerar mais essa história de dizer que a minha atuação é uma atuação ligada à corrupção, etc. Não tolero mais. Sobre a corrida presidencial, Michel Temer negou que vai disputar a reeleição e disse que quer entrar para a história como alguém que conseguiu fazer boas reformas. Questionado se poderia mudar de ideia, o MDBista garantiu que hoje não é candidato. Ao comentar a eventual candidatura do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, Temer afirmou apenas que isso é, abre aspas, uma coisa dele, fecha aspas. Em uma posição polêmica, o presidente explicou por que defende a participação de Lula na disputa em outubro próximo. O problema dele não ser candidato é que ele pode se transformar num mito. E como uma figura mítica, né, talvez possa até influenciar nas eleições. Então eu digo, se ele pudesse disputar, muito bem, derrotado nas urnas, acabou, não haveria essa mitificação da figura do ex-presidente Lula. Vários figurões, né, Tonholi, vieram com essa teoria, né, de Lula disputando, perdendo nas urnas e tal. Bom, o Temer destacou, porém, que a decisão, além de ter falado isso que a gente acabou de ouvir, tomada pelo Poder Judiciário, deve ser respeitada. O que mais me chamou a atenção é a questão do Temer tocar no tema das próximas eleições, porque, como diria o finado ministro Zavascki, a teoria e na prática é outra, né? Então, o que está acontecendo nos bastidores é o seguinte: o governo Temer tem 22 meses de existência. O governo Temer está à busca de um candidato e não encontra. Eles têm que lançar um candidato até junho. Na segunda-feira, o ministro Eliseu Padilha convocou todo o pessoal do governo que está se desincompatibilizando do governo Temer para poder concorrer e falou: olha, a gente quer fidelidade, que vocês tenham fidelidade canina a nós, porque podemos nos reeleger via alguém que o Temer indicar para a presidência. Quem é esse alguém? As perguntas eram: será Henrique Meirelles? Aí vem o meu ponto. Será Geraldo Alckmin? Aí o Palácio do Planalto está dando a seguinte resposta: o PMDB não pode se compor com o PSDB, porque na denúncia de corrupção contra o Temer na Câmara, dos 12 deputados do PSDB, 11 votaram contra o Temer, para que ele se ferrasse. E há um movimento, já hoje no Palácio do Planalto, para que o ministro da Ciência e Tecnologia, o Gilberto Kassab, que é do PSD, seja defenestrado porque ele está professando publicamente que o candidato que deve unir o PSDB e o PMDB via PSD é o Geraldo Alckmin. Então o Alckmin é hoje uma espécie de Satã para o Palácio do Planalto. A pergunta que fica, que o Temer não respondeu e nunca vai responder, é: quem será o candidato? Henrique Meirelles com 3% de preferência? Vamos optar pelo Alckmin. O Alckmin está entre 6% e 11% de preferência. Não, mas o PSDB votou contra nós. Então, é um enigma que Michel Temer deixa no ar. Vamos girar o assunto. Olha só, não tá fácil ser brasileiro não, né? Você pode até achar que eu vou continuar falando da política, mas não, agora tem entretenimento. Será que é isso mesmo, Vini? Vamos lá, a gente não leva a sério nem mais o carnaval, é isso? Virou várzea, né, Edgar? Mas você se lembra que Chico? Eu avisei, né? Verdade, Vini. Você lembra que eu avisei? Você falou que duvidava. Antes da votação, de que iam dar um jeitinho da Grande Rio não cair lá no Rio de Janeiro.
Porque era uma escola grande, uma escola Mas caiu, não dos caiu? globais. Aí Caiu. acabou caindo. É o que você acha. Ok. Caiu, não Mas caiu? agora, Não caiu? o que aconteceu? Tapetão? Tapetão, Ah, virada de mesa Tá brincando. da Liga Independente de Escolas de Samba do Rio de Janeiro, com direito a canetada, sabe de quem, Edgar? De quem levou a grana. De Marcelo Crivella. Prefeito Ah, Marcelo dele ainda. Crivella Então, também fez um pedido. Ele não deve ter levado a grana, mas pô, que é isso, Vini? Pois é. Não, e assim, sem justificativa, né? Falaram que esse ano as escolas tiveram falta de recursos, foram prejudicadas pela crise econômica que vive o Brasil. Bom, então que se tivesse estipulado desde o começo que não ia ter o carnaval Não, ou e- o rebaixamento, né? E o aquelas rebaixamento das casos, por escolas. exemplo, que há incêndio às vezes, prejudica a escola, inundação e prejudica a escola, nunca isso foi levado em consideração, que eu saiba. Ó, não, por exemplo, Paulinha, o ano passado teve o acidente lá com a Tijuca, teve aquela tragédia da Tuiuti também, né, que acabou até vitimando uma pessoa, e aí decidiram não ter o rebaixamento no ano passado por conta desses dois acidentes. Ok, você acaba até relevando. Agora, esse ano, a Grande Rio, por exemplo, deixou de entrar com uma alegoria, né? De entrar com um carro ali na avenida. E por culpa da escola, né? Não foi por culpa de um acidente, de alguma coisa eventual. Aí foi até punida ali durante a apuração, mas agora houve ali uma reunião que sacramentou que não terá este rebaixamento. Então, Grande Rio e a Império Serrano ficam aí no grupo especial. E olha só. E as duas que sobem do As duas que sobem, né? A Unidos da Viradouro, né? Ficam aí. Apenas só a Viradouro subiu, né? Então ela fica aí Então tem uma escola a mais com 14 agremiações agora para o ano que vem. Então 2019 e 2020 nós vamos ter aí 2 rebaixamentos e também só uma escola vai subir lá no Rio de Janeiro. Agora olha só, Edgar, os presidentes das escolas de samba aí todos votaram, né? E só Portela e Mangueira que votaram contra a anulação do rebaixamento. Então, é bom a gente destacar também que assim... Foram as únicas que não tiveram, Tuiuti, digamos, um Todas as outras votaram corporativista a favor. ali. A Tuiuti e a Beija-Flor que fizeram aquele puta discurso político dentro da avenida... Eu queria perguntar pra Tuiuti se foi golpe. Pois é, e agora vão lá e votam a favor de um absurdo desse? Então é meio contraditório também, né? E olha só quem participou de tudo isso também. O Pezão, né, governador. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Não. E também o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. Todos esses aí fizeram esse pedido para que a Liesa não rebaixasse essas duas escolas. E aí, Edgar, eu quero destacar a fala do presidente da Liesa, que é o Jorge Castanheira, que falou que foi um carnaval extremamente competitivo, no qual as escolas demonstraram toda a sua força, sua capacidade de superação. E aí ele falou, tomamos essa decisão pensando no futuro do espetáculo e as escolas concordaram ainda que, exceto se houver uma situação de calamidade, não mais acontecerá esse tipo de alteração no regulamento nos próximos anos. Defina a calamidade. Deixa no ar aí que vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos, aí a gente dá um jeitinho aqui e acaba não rebaixando. Jogou palavras ao vento. Nenhuma Ele escola. tá querendo se redimir, né? Na verdade. O Crivella Comemoram os globais da Grande Rio, né? Que vão desfilar mais uma vez aí no desfile especial lá no Rio de Janeiro. Coincidência. Falado, Vini. Ouçam essa. Eu amo seus olhos castanhos, eu sei, parece estranho a frequência em que digo eu te amo. Mas é repetindo sinais em sequência que a paixão verá consequência. Um sorriso bobo, um abraço gostoso. O que é isso? Conhece Paulinha? ela? Não, o que é isso aí? Olha, os casamentos. Luísa Sonza, querido. Eu só sei que o casamento do youtuber Whindersson Nunes. É o Whindersson? É o Whindersson? É, Whindersson. E a gente já pode chamar ele, acho que de comediante, Eu achei que eu né? estivesse falando certo dessa vez, mas eu falei igual, errado igual. Errado igual. Então é o Whindersson Whindersson Nunes e da cantora Luísa Sonza. Na tarde de ontem, parou a pequena cidade de São Miguel dos Milagres, no litoral norte de Alagoas. Ele é nascido na cidade, ele é local ali na cidade. Nascido lá. Não? Ele é de Palmeira do Piauí, só que escolheu casar ali em São Miguel dos Milagres porque é um lugar maravilhoso, né? Chamam de Caribe brasileiro e tem várias pessoas que
Trancoso já foi um lugarzinho onde todo mundo queria casar, agora São Miguel dos Milagres parece que é o spot dos casamentos, assim, o pessoal que procura um lugar incrível. Até o Whindersson fez uma piada em relação a isso. Ele disse assim, ali nos votos do casamento, eu pedi uma mulher bonita e veio uma tão bonita que eu até escolhi casar em São Miguel dos Milagres. E foi um casamentão. Eu adoro o Whindersson, eu não sei vocês, acho ele super legal, acho um cara simples, acho que o sucesso dele na internet e como comediante tem muito a ver com essa simplicidade, né? Ele grava os vídeos dele no quarto dele, não tem grandes super produções, é o canal do YouTube individual mais visto, né? Agora a gente tem o Condzilla, que reúne todos esses clipes de funk que tá em primeiro, mas é o canal individual mais assinado e visto do Brasil. Quando ele pediu a noiva dele em casamento, até foi um dos vídeos mais vistos, foi super emocionante, foi durante uma brincadeira de trollagem, naquela de namorado falar, adivinhar coisa com o namorado e tal, ele pediu ela em casamento, eles choraram muito. A Luísa, que hoje tem 3 milhões de assinantes no canal dela, é cantora, já cantou com todos os cantores sem imaginar, de Ivete Sangalo, Paula Fernandes, tem música com Lua Santana. A gente tá ouvindo uma música agora, que é a música dela, que ela escreveu pro Whindersson, e ela cantou pra ele durante o casamento. Tem até um vídeo aí, que a gente pegou do Tirulipa, que é humorista e foi um dos padrinhos, que mostra o quanto o cara chorou. Foi realmente emocionante, o quanto ele se emocionou no casamento. Gostou, Gugu? Emocionante. Quem segue essas personalidades de internet, né, alguns dos 350 convidados, pôde acompanhar alguns detalhes do casamento. Então, esse momento dele esperando a noiva e chorando demais, a hora dos votos. O Caio, o cara rico casando nessa idade. O Whindersson tem 23 anos, né, super novo. Você quer que eu fale, né? Quem é esse É aí? o Tirulipa. Quantos anos ele tem, ô Paulinha? Ele tem 23 e ela tem 19 anos. Ela é muito, Ela muito tem 19? nova. A Luísa é muito, O muito Tirulipa nova. é filho Esse casamento do durou o quê? Tiririca? Uns 2 anos? É. 3 anos, não? Não, ok. Você acha que esse casamento não vai durar, Caio? Que isso, Não, eu acho que vai, 2 ou 3 anos, porque eles se gostam muito, porque eu já vi uns vídeos deles, eles são apaixonados. O que você Se tá gostasse falando? menos, não dava... 19 anos, vai Desejo casar, bons 19 votos anos, ao tadinho. novo Não, casal. eu também, eu acho ela muito Olha gente boa, Edgar ela tem aqui, jeito um de gente boa. exemplo, cara. Você casou quantos anos, Edgar? Gente, no amor não tem 52. fórmula. Não, com quantos anos você se casou? Eu casei, nem lembro. O Edgar é o maior exemplo, porque é o cara que casou 20 novo, e poucos, 26, passou, 27, sei lá. passou Novo por todo também, o Edgar. assédio que ele sofria na MTV. Você já era casado na época da MTV, Entendeu? cara? Era. Aqui é Tonholi, rocha. Tá casado até hoje, Rocha Quase é sou eu, mulher, pô. instituição, casamento. O Tonholi acende uma na Casou outra. 8 vezes. Ele fala isso. Eu acendi um casamento no outro. Casou mais que o Chico Anísio. Mesmo sendo fã da frase do escritor francês Guy de Maupassant, que fala: casamento é uma troca de maus humores de dia e de maus odores à noite. Meu Deus. Não, mas pra ninguém pegar ódio de mim, nenhum fã do Whindersson, eu desejo que dure pra caramba. Mas acho que é muito novo pra casar, né? Não conhece ainda. Eu acho que a vida, gente né? ainda desconhece a fórmula do amor eterno, que seja eterno enquanto dure. O casamento estava lindo, Luísa estava maravilhosa, que noiva linda. E eu vou te falar, eles aproveitaram essa festa. Começou à tarde, foi madrugada dentro. Aquele estilo de quem tá curtindo a vida doidado, sabe, Ed? Quisera eu estar lá Isso não. curtindo em São Miguel dos Milagres. Curtindo a vida doidada, bonito não. lugar. Eu desejo felicidades ao casal. Mesmo não conhecendo o Whindersson. A É o gente queria que o Whindersson Whindersson. viesse aqui Vem no aqui, Morning Show, Whindersson. né? Pelo amor, pode Vem- trazer Luísa, pode trazer os filhos, a qualquer Tirulipa. momento você é bem-vindo. Vamos seguir aqui, olha, São Paulo está sediando o Fórum do Varejo nessa quinta-feira. Temos informações diretamente de lá com o nosso repórter Marcelo Matos. Bom dia, Marcelo. Estamos sem o áudio. Não tá chegando aqui pra gente. Vamos tentar a conexão novamente com o Marcelo. O Marcelo tá lá, acontece esse fórum do varejo em São Paulo, muitos empresários participando do varejo. Vamos lá, Marcelo, tá ouvindo a gente agora aí? Não, a gente fala com ele daqui a pouquinho na sequência da programação do Morning Show, agora 10 horas 34 minutos, horário de Brasília. Vamos tentar a conexão então com o nosso colega, o repórter Marcelo Matos, que está no Fórum do Varejo, que acontece nessa quinta-feira aqui na capital paulista. Bom dia, Matos. Muito bom dia, Edgar. Tudo ok agora? Tudo Agora ok. sim. Estamos te ouvindo em alto e bom som.
Valeu, Edgar. Bom dia para todos, dos ouvintes da Jovem Pan e também internautas que nos acompanham com imagens também. Falamos aqui do Expo Center Norte, hoje o primeiro Super Fórum, que é o maior evento do varejo realizado no Brasil, justamente após a NRF, que é realizada anualmente nos Estados Unidos, que é o maior evento mundial do varejo. Ao nosso lado está o Maurício Meneghetti, que é o gerente comercial da DM Card. Há pouco tivemos aí um panorama com a Vera Magalhães, que trabalha na Jovem Pan, sobre a realidade política e econômica brasileira. Qual que é a importância, Maurício, para essa avaliação do setor, claro, da economia brasileira, no ano de eleições, no ano que essa interferência política atuou negativamente nos últimos 3 anos, quase 4 anos? Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. O evento está maravilhoso, está espetacular, casa cheia. E a gente acabou de assistir essa palestra com a Vera Magalhães e ela é muito competente, ela é claríssima na sua análise, indicar para os empresários qual é o caminho que o Brasil deve percorrer nos próximos meses. As eleições começam, as campanhas começam a se definir lá pelo mês de agosto e, segundo ela, o cenário atualmente é um cenário ainda indefinido. Muitos líderes partidários com a sua imagem arranhada ao longo dos últimos anos pelos recentes acontecimentos. Então, muitos políticos acreditam que conseguem fazer essa caminhada, essa chegada ao Planalto. E que o Brasil hoje tem basicamente 2 caminhos. Ou uma saída mais populista, de ruptura, ou de um empresário, ou de um político, de um partido, de um projeto comprometido com uma agenda econômica de desenvolvimento. Então, isso é importante para o empresário saber qual é o terreno, qual é o caminho onde ele está pisando, para decidir os investimentos que são necessários para esse país poder crescer, gerar emprego, gerar renda. Tá legal, nós conversamos com o Maurício Meneghetti, que é o gerente comercial da DM Card. Nós vamos continuar por aqui, voltaremos aí ao longo do Morning Show ainda daqui a pouco, portanto, trazendo esse primeiro Super Fórum que ocorre durante todo o dia aqui no Expo Center Norte. Até mais, Edgar. Valeu, Matos. Obrigado aí pelas informações. Daqui a pouco, então, mais uma vez a gente fala com o Matos aqui no Morning ainda hoje. Olha, vou perguntar aos meus amigos de bancada aqui. Vocês sabem qual é a melhor maneira para a gente abrir uma entrevista? Sabe qual é? Respondam para mim, rapidamente. Qual? Tem ideia? Diga. Tem ideia? Fazendo uma pergunta. Nisso, Não, sei lá, vocês trabalham comigo já há algum tempo, então, para sacar? Uma trilha sonora. Te conhecendo, Edgar, eu acho que é começar com amor ou não? Amor, isso é o grande Caio, é isso aí, olha só. Caio, vejam só Por que vocês. o Caio acertou isso? Porque você é mais novo certa da bancada. resposta, Caio. Não acho que é uma ofensa, querido. Só escuta, ó. Cacos de vidro na areia, cacos de vida no chão. Parte de mim acha que o tempo passou. Paulinha Outra Sorando. diz que não. Será que você ainda lembra de mim? Como eu quero. O problema é agora interromper, né? Você tem que ir indo devagarinho, fingindo que não é com você. Deixa mais. E aí mandar bala, porque a gente tem que enfrentar agora um momento de muito prazer, o que pra nós é uma facilidade e um prazer tremendo, sempre quando temos aqui à frente uma pessoa tão bacana, tão iluminada pra gente trocar uma ideia. Não é a primeira vez que você vem e é sempre gostoso de receber aqui. Luísa Posse, seja bem-vinda ao Morning Show. Obrigada Morning Show, obrigada Edgar. Que delícia também acordar e ver cacos de amor, né? Porque não é tudo isso, não acorda e bota seu próprio DVD. Aliás, mas tudo bem, a gente propicia isso pra você. A gente faz esse carinho, esse agrado. É, exatamente. Agora eu fico pensando o seguinte, vimos aí você do lado da tua mãe, cantando brilhantemente ao lado dela, grande Zizi Posse. Esses devem ser os momentos que mais te emocionam como artista nesse momento sagrado que é estar em cima do palco. Eu tô certo? Tá certo, porque quando você tá em cima do palco, vem uma conexão maior, sabe? A parte humanoide da gente, a parte menor, a parte mais mesquinha, ela meio que
dá lugar a uma conexão maior. Conexão, a um outro tipo de vivência, assim, uma coisa mais abrangente. Então você consegue olhar, eu consigo olhar para minha mãe e ver meus ancestrais, assim, ver meus avós, ver toda a história que existe, não, tipo, você não devolveu minha roupa hoje de manhã, sabe? Então vem uma coisa maior. E nessa música específica, que é Cacos de Amor, nesse DVD, nesse lugar que você acabou de mostrar, específico, foi em 2011, quando eu gravei meu segundo DVD no falecido Palace. No Palace. Que era incrível. Incrível. E minha mãe tinha ficado 1 ano internada por causa da coluna. Ela teve um problema seríssimo, ficou 1 ano no hospital. E quando eu planejei isso, eu não sabia nem se minha mãe ia sair do hospital. Ela saiu com catéter no peito, com remédio. Então, foi a primeira coisa que ela fez, foi... Que ela andou, foi essa andada até o palco. Então, assim, foi realmente muito emocionante. Especial. E essa música, que é minha e do Dudu Falcão, ganhou uma versão em italiano, da Chiara Chivello. E a gente cantou um trecho em italiano. Aí lascou. Aí lascou. Ó, eu tenho uma passagem com a tua mãe, bem essa coisa bem clichê mesmo. Eu tava gravando numa ocasião aqui no estúdio em São Paulo do Marotti, no Dr. Dedê. Do Marotti. E aí eu acabei a minha gravação e sabe quando você sai apressado? Aí eu comecei a subir a escada, de repente quem tá lá em cima descendo a escada? Zizi Posse. Eu emudeci assim. Ela foi muito simpática, abriu um sorriso, tal, me cumprimentou, tal, e eu fiquei assim, putz, Zizi Posse. Eu me lembro muito de tocar quando começando em rádio, né, a época ainda que os divulgadores iam até as emissoras levar os singles, né? Eles não vão mais porque a gente continua pagando. mas era como um acontecimento. Isso, a gente fazia a programação e recebia. Aí o divulgador ia falar, olha, essa música a gente está trabalhando, é o novo projeto das Zizi Posse, enfim, da Bethânia, da Galda, enfim, do Caetano. E a gente recebia isso. E eu me lembro de receber os discos Asa Morena, que estourou nacionalmente. Me lembro até hoje de receber um single do divulgador na gravadora. Mas vamos lá, preciso passar para vocês, queridos ouvintes, que Luísa Posse vai mostrar o seu talento, esse que a gente viu, um trechinho aqui numa amostra ao lado da sua mãe, Zizi Posse, no dia 9 de março, no Paris 6 Burlesque, que é uma casa de shows aqui de São Paulo. Tem apresentações também no dia 29 de março e 5 e 12 de abril. Então 9 de março começa, é uma mini temporadinha. São coisas separadas. Vamos lá, então quero que você explique tudo o que vai ter nesse show, Luísa. Vou explicar. Dia 9 de março é o último show do Projeto Verão, que é um show que eu faço desde 2013, acho, que eu fazia no Tom Jazz. Sim. Quando eu era lá na Avenida Angélica, que era muito legal. Que é um show de verões, assim. É um show mais sensorial. A gente dança, canta, relembra. Muito despretensioso, gostoso. E depois, a partir do dia 29 de março, começa a turnê Who's Bad, que é o meu tributo ao Michael Jackson, que a gente fez. Começou no canal Bis e virou um show espetáculo, com coreografia, direção de José Posse Neto, coreografia de Cissa Simões, virou um negócio grande. E aí ele volta pro Paris 6 para ter uma mini temporada. Certo, então você fecha esse projeto que você chamou de Projeto de Verão no dia 9 e depois 29 de março, 5 e 12 de abril com esse tributo ao Michael Jackson. Who's Bad. Vamos lá, o que tem no repertório? Dá uma palhinha pra gente aí saber o que você pode nos dizer. Do dia 9 do Projeto Verão? Quiser. Ai, meu Deus do céu. O HD falou ainda que é mais, não tá funcionando essa hora da manhã. Você falou que é mais solar, tem o quê? Músicas do cancioneiro brasileiro, assim, mais pra cima... É um show bem solar, exatamente, que remete a verões. Então tem Alceu, tem Gostoso Bessa, tem Marina, tem Beatles, tem Here Comes the Sun, músicas que a gente fecha o olho e lembra de verões passados, amores que não subiram a serra, que subiram a serra. Tem shots, tem forró, é bem gostoso. Tem samba, tem o samba do Crioulo Doido. E você vai adaptando esse repertório a cada show ou você fecha um pacote e vai nele, assim? Quais são as influências que você leva? Porque imagino que essas coisas que você interprete lá no palco são coisas que você se identifica, viveu ou tem alguma história relacionada a ela. Conta uma pra gente. Você se lembra de alguma?
Me lembro, mas principalmente assim, o Carnaval de Recife é uma coisa que eu gosto muito, que eu acabei de passar lá e passo já há anos. É incrível, né? É incrível, cara, até porque é o Carnaval multicultural. É muito então, diverso, tem muita coisa. Cabe tudo, cabe... E é uma riqueza musical muito grande. Do céu ao inferno. Exatamente. E é o tipo de música que você ouve lá, que você escuta lá. E eles têm essa coisa de levar essa tradição do frevo, do forró, essa cultura maracatu. Os caboclinhos, então, exatamente. Né? Caboclinho é uma coisa que me toca muito, que eu gosto muito. Então eu tento trazer um pouco disso pro Projeto Verão, porque são Luísa, que me marcaram. A gente tem aqui o Fausto Silva, que deu o prêmio de melhor cantora Pablo Vittar. Eu queria saber o que você acha da Pablo Vittar. Mas ele não deu. Não foi melhor cantora, foi melhor música. Tá, tudo bem. Mas ela tava também cotada. Cara, você sabe que a Pablo, a primeira pessoa que fez um clipe é ótimo. Eita, de manhã é... problema. Errou! Um clipe com ela fui eu, que eu fiz o clipe de Insight, chamei várias drag queens e a Pablo, ainda morena, fez o meu clipe me dublando. E ela é um astral, cara. Dentre todas, você fala... Eu falava, cara, ela... Essa menina aí barra tem menina coisa. não é difícil. Falei, aí tem, cara, tem uma estrela aí. E o meu produtor do LP, que é o Gork, que é o meu último disco, tava fazendo o disco dela ao mesmo tempo. E eles não tinham a menor ideia do que ia acontecer, do quanto isso ia estourar, assim, não tinha a menor estrutura para isso acontecer, não foi uma coisa pensada, planejada. Eu acho que assim, não me cabe muito o que achar, sabe? Eu acho incrível o Brasil conseguir ter uma absorção das coisas diferentes. Eu acho legal essa abertura de cabeça, essa abertura de coração, as crianças gostarem, sabe? Eu acho que essa queda dos preconceitos, e ele barra ela, porque ele também de dia é ele, às vezes... Quem se apresenta é ela. Né? Não sei, mas então, a Pablo... ter essa abertura, as crianças não terem essa distinção, ai meu Deus, será que é trans, posso gostar, não posso gostar, passar essa barreira, eu achei muito incrível, sabe? Por esse viés eu achei muito incrível. Luísa. Não se discute. Tô brincando. Ô, Luísa, é o seguinte, você, agora há pouco, eu lembro de você no... Eu peço desculpas, eu não vou lembrar qual que era, mas um desses programas que julga a pessoa que vai lá se apresentar era o Ídolos ou era o... Teve os dois. O The Voice e tal. Os dois, mas o The Voice e o Ídolos, pode escolher. Tá, o Ídolos, então era o Ídolos, porque o The Voice é o da Globo, né? Não era o Ídolos, então. Eu lembro de você participar de uma bancada que eu achava, desculpa se você... Eu achava muito agressiva com quem ia lá. Eu não curto muito... opinião minha particular. Eu também não. Desse tipo de programa, porque eu acho que as pessoas faziam muita chacota de quem ia se apresentar e quem ia apoiar de peito aberto, meio que numa pegada de vou realizar um sonho e tal. Mas eu lembro que você não era tão durona quanto os outros, mas tava ali naquela bancada. Vocês exigiam muito de quem ia lá se apresentar. E agora o Edgar falou, pô, dá uma palhinha e tal, e eu senti que você... essa hora da manhã, eu não sei se foi porque o HD não tá funcionando ou porque você sentiu um pouco de vergonha, não sei se dá vergonha de cantar numa pegada como essa. Era de dizer o que tinha no repertório. Achei que era de cantar. Vou pedir pra ela cantar ainda. Tipo, rola uma vergonha de cantar, assim, quando não tem uma estrutura pra cantar, você vai falar, pô, tem um monte de gente me olhando, vou cantar aqui. Não. É de boa? É normal? É de boa, é normal. Não esquece que eu ia te perguntar, caiu por terra a minha pergunta, vamos então, fingir Paulinha, que nada próximo, aconteceu e segue o jogo. Então, é que a Luísa, eu sinto assim, que às vezes quando tem uma cantora, ela sempre tá muito ligada a um repertório autoral, né? Então, a minha música de trabalho agora é essa, agora é esse meu álbum e tal. E pelo que eu vejo da Luísa, você não tem esse pudor de, por exemplo, prestar uma homenagem ao Michael Jackson, fazer shows que você trata de repertório de outras pessoas. Como que é isso pra você, assim, cantar os outros, ser uma grande intérprete e não só, é compositor, é autoral? Que legal! Cara, eu acho que assim, depois de, 17 anos de carreira, 8 discos, 2 DVDs, dá vontade de experimentar outras coisas, outros caminhos, sabe? Tipo, o Michael foi uma pessoa que influenciou demais. Influenciou de um jeito que às vezes eu nem sei dizer, mas eu faço um acorde e falo, nossa, cara, isso tem naquela música tal, do disco tal, do Michael. Então, assim, por que não, sabe? Na verdade, eu acho que a pergunta é outra. Não é só estou defendendo a minha bandeira, mas
eu sempre me senti intérprete. E esse é um trabalho que também é muito gostoso, é muito prazeroso, sabe? Ô, Luísa, tem um grande amigo que é dono de um grande site de direito, consultor jurídico, o Márcio Chaer, e ele é seu fã número 1. Apesar dele ter 87 anos, ele adora você, adora a Zizi, e me mandou perguntar pra você, por que você não incorporou o rap e o hip hop no teu repertório? Peraí, qual é o nome dele? Márcio Chaer. Márcio Chaer, um beijo pra você, cara. Yo. Eu amo rap, amo hip hop. Como é que ele me conhece assim, gente? Não, eu amo rap mesmo, cara. Eu tô apaixonada pelo Cacife Clandestino, ando bem apaixonada por isso. Hip hop também é uma coisa que me emociona. Mas eu acho que o Brasil ainda não absorveu o R&B e o... Não o rap, tá? Mas o R&B e o hip hop como ritmos nacionais, com letras nacionais. Eu acho que ainda é uma luta, é um longo caminho que ainda tem. Mas quando eu gravei Tudo Que É De Bom, que eu fiz Tudo Que É De Bom no meu segundo CD, já era uma tentativa disso. No LP tem muito disso. É uma coisa que eu gosto como ouvinte, como cantora, como tudo. Ô Luísa, o Edgar abriu o programa com aquele encontro emocionante, né, seu com a sua mãe, e recentemente veio aqui no Morning também o Jairzinho, o Simoninho, o Léo Maia, né, que estão fazendo um show aí celebrando, né, as músicas, a carreira dos seus pais. Eu imagino como deve ser para você poder celebrar isso ainda em vida, né? Agora, em algum momento acaba pesando ser filha de um artista já consagrado ou não? Cara, às vezes é chato, mas eu procuro de verdade, assim, sem o clichê da história, ser muito grata e honrada. Primeiro porque rola um DNA, e isso aí é muita sorte. Sou filha única, podia ter tido um monte de... Sou filha única da minha mãe, né, do meu pai não. Então é um DNA que foi muito privilegiado pra mim. Ser filha dela é mó barato, é uma delícia. Hoje a gente pode trabalhar juntas. Eu tenho um escritório que é o Helena Produções, que é meu escritório, e eu trabalho, a minha mãe também. Então, sabe, eu sinto que hoje eu posso fazer coisas por ela também, não só o que ela fez por mim. Uhum. Mas quando é chato? É chato quando rola essa comparação que não tem que rolar, porque não tem que rolar, né? Porque cada um tem um trabalho, e às vezes eu olho e falo, pô, negócio de ser filho da minha mãe. Putz, cara, mas eu tô aqui também tem 17 anos, entendeu? Não foi ontem. Então, é chato, é 1% chato, vai. Tá. Luísa, deixa eu politizar um pouco. O que você acha das feministas? Eita, rapaz, posso beber água? Eu acho que nem os portugueses acham. Tudo demais é demasiado, né? Então, acho que o feminismo é um movimento super importante, que tem que acontecer, que por mais que pareça clichê, não é, assim como o movimento antirracista, às vezes parece, tá falando demais, não, mas tem gente que ainda é. Eu, às vezes, vou em alguns lugares e sinto que tem um machismo bizarro em cima, assim. Tem gente que só fala com meu marido, só olha pra ele. O senhor gostaria que eu te servisse? Eu falo, vem cá, Oi. Tô aqui. Não, mas o senhor vai querer que tipo de carne? Tu vai falar comigo não, porra? Pô, mas então, isso não é um cavalheirismo? Sempre se reportar ao homem, aí a mulher fala com o homem, o homem fala com o garçom? Mais ou menos. Não. Abriu a porta do carro pro seu marido? Abro. Na época medieval. Luísa. Abro a porta do carro pro meu marido. Abro, eu nunca conheci divido uma conta. mulher, tô conhecendo agora. Dividir Muito conta prazer. é o mínimo. Dividir conta, mas assim, o garçom não olhar pra mulher, não perguntar pra ela, servir o cara sempre primeiro. Até o meu marido ficou incomodado, falou, cara, que machismo. Então assim, o feminismo, ele existe por várias razões. Essa é um detalhe do detalhe do detalhe. Só que o que eu acho, assim, é que até aquela campanha que teve, porque tem que tomar um cuidado disso não virar... O cara chamou você de linda, pô, você tá me agredindo, você me chamou de linda, você tá me assediando, né? Porque isso também é complicado, porque como é que faz com as relações naturais? Eu acho que todos os movimentos, quando vão para um lado do exagero, tem um lado que tem que se tomar cuidado, mas como um movimento específico é super necessário. Luísa, mas você falou de um exemplo da sua vida pessoal, você com o seu marido, mas e no trabalho, assim, você acha que as cantoras têm menos espaço que os cantores? Acontece alguma situação que você percebe que é machista, assim, no mercado de trabalho?
Não, eu acho que o Brasil, inclusive, é um país das cantoras. Pois é. Isso sempre foi dito e eu acho isso muito real. Se Especificamente na tua área, né? Na Você, minha a área que área. você atua, o Brasil tradicionalmente revela cantoras, né? E dá caminho para as cantoras, né? Dá caminho, Diferentemente tem- de cantores homens, né? eu sempre ouvi, por exemplo, Pedro Mariano falar isso. Não tem espaço para cantor que não seja o compositor Pedro, da obra. já ouvi o Pedro falar Pedro também. fala isso abertamente. E não sei, nunca parei para analisar essa questão, mas eu não me sinto preconceituada como cantora ou que rola em detrimento da Mas carreira cachê, masculina. essas coisas, nunca rolou de você ficar, tipo, estão me pagando menos aqui. Não sei, é porque Cara, é uma na das minha- coisas que é as uma das mulheres coisas que as mulheres lutam, falam, mas né? na Que é a minha remuneração área- menor. Não rolou o movimento Paulinho da Viola, lembra do Paulinho no Ano Novo, no Rio de Janeiro? Qual Em relação foi? dos cachês, que o cachê dele era bem menor do que o do Gil e do Caetano. Rolou uma celeuma por lá. Faz um tempo já que isso aconteceu. Mesmo, que eu não tava sabendo disso, não. Rolou. Ô, Luísa, você tem uma foto aí que é quase proibida pra menores, não tem? Que isso, que foto é essa? Cadê a foto Tô do sabendo, carnaval, não. Brunão? Sabendo, não. Olha lá, ó. Gente, ela Bora, tá, meu! ela Ô, tá louco! seguindo todos os critérios do Planta. Catraca Livre e foi de planta, que era uma das garota. fantasias autorizadas. Isso aí. É mesmo. Seguindo a cartilha do Tava Catraca. tudo certo, eu Tava achei. não? tudo certo, cara. Isso Foi aí nesse carnaval agora? foi em Foi. Recife, no Galo da Madrugada. Aquele DVD com a sua mãe que você falou que era de 2011? De 2011. 7 anos atrás? Luísa, 7 com anos todo atrás. respeito a você e seu marido, mas você está como um vinho, Luísa. Muito obrigada. 7 anos depois. Essa é a olha ideia. só. Deu pra Parabéns. você se movimentar numa boa com Meu, essa assim, roupa sumária? Eu vou te falar uma história, mas essa roupa era a roupa mais, Discreta. mais pudica que tinha no carnaval. Porque isso, na verdade, é um macacão. E São colados, né? são aplicados. Mas a calcinha era meio uma calcinha de vó, assim, atrás. Aquela calcinha bege dourada? bege Jesus amado. enorme, só que com folhas aplicadas e tal, tudo aplicado. Aqui do lado realmente não tinha nada, mas era um macacão, então não tinha risco de... Tipo, a folha não estava milimetricamente colocada e se eu espirrasse ela ia sair. Onde não, é que você falou? Foi isso esse só carnaval? aparece. Recife. Foi Recife. Ô, Luísa, Esse deixa eu dia te foi- perguntar. Qual é o que você sente quando você está exposta em público? Eu fico tentando passar aqui, ó, da minha cabeça, transpor este muro, né? E chegar na tua ideia, né? O que você exposta dessa maneira sente ao estar ali? Porque isso pode ser uma... Opa, é a primeira vez que você se expõe assim, primeiro? Peraí, se expõe assim... Assim, com pouca roupa, com o corpo no carnaval, mostrando o corpo para uma multidão. Cara, diga, não sei, cara... Porque eu queria saber o que você sente, tô porque tentando pode pensar também. ter um empoderamento instantâneo, cai um raio assim, você fala, eu tenho poder, ou então pode, opa, deu errado, e agora? Como eu me enfio? Eu não acho que... Eu acho que as coisas realmente de risco... Eu nunca parei pra pensar muito sobre Você pôs a planta e foi. Eu falei, eu quero ir de Eva e fim. E aí a Mico, que é uma mega figurinista de teatro, que fez a roupa do Who's Bad pra mim, que eu já tinha uma confiança nela, fez o colã e tal, fez 3 roupas, fez uma de Oxum, uma de unicórnio e essa de Eva. Só que isso daí era tão quente, não parece, mas era realmente muito quente, é um macacão grudado na pele do pé de manga comprida. Então eu não tinha a sensação de que eu tava ver o pelada. macacão, eu só vejo as folhas. Eu não tinha essa sensação de eu estou exposta, eu estou pelada. Você não tinha essa cara, sensação? em momento nenhum senti isso. Mas eu sei que era isso que era pra aparecer, então fomos bem sucedidos. Yes. Artista é muito chique, né? Tem uma fantasia pra cada dia do carnaval, né? Eu fui de Havaiana, bermuda sem camiseta e falei, não, é porque tá calor. Mas Então, eu tava joguei no trabalhando, calor. eu cantei todos os dias. Boa. Ó, a gente já segue nessa conversa com Luísa Posse aqui no Morning Show, falando de vida, falando de tudo, falando de carreira, falando da mãe, falando da de mãe, política, de ativismo. A gente já volta agora, 11 horas 2 minutos. O horário é de Brasília.
Estamos de volta com o Morning Show dessa quinta-feira, recebendo aqui nos estúdios a cantora Luísa Posse, que tem apresentações marcadas aqui para a Casa Paris 6 Burlesque em São Paulo no dia 9 de março, fechando o Projeto Verão. E aí, dia 29, 5 e 12, engatando uma homenagem supimpa ao Michael Jackson. A gente vou até colocar uma trilha aqui, né, do Michael para saber um pouco mais sobre esse projeto aí de shows que você faz aí no Paris 6 com homenagem ao Michael. O que tem do repertório dele? Conta pra gente. Deus, começa com Billie Jean. Não, Billie Jean, que louca, Luísa. Começa com Beat It. Mas eu vou te explicar, porque vai mais fácil. O canal Bis televisão, em 2016, me chamou pra fazer um programa chamado Versões. E aí era pra fazer versões da Madonna e eu mandei um se colar, tipo, podia ser o Michael. E aí ele falou, cara, podia, ninguém quer fazer o Michael. Eu falei, o quê? Olha as aí. pessoas têm medo e tal. Eu falei, cara, é aquilo que você tava falando, você não pensa no risco? Não penso. Vai e faz. Eu vou e faço. Depois a gente vê. E porque era assim, era uma coisa que eu queria muito. A minha banda tá comigo há 15 anos, Edgar. Então, assim, a gente tem tempo de ensaio pra tocar as coisas que a gente gosta e todos são alucinados pelo Michael. Então era a chance de fazer versões, de ser intérprete, mas não crooner, de ir lá e fazer um cover, mas fazer uma versão que tivesse a ver comigo sendo influenciada pelo Michael. Então, assim, por exemplo, Ben tem sanfona. Então era sanfona e teclado. O Beat It virou... O Billie Jean tem violino. Então a gente conseguiu fazer 15 ou 16 versões de músicas do Michael. E esse programa foi reprisado 78 vezes pelo canal Bis. De verdade, 78 vezes é um número real, não é um número inventado da minha cabeça. Tipo pica-pau do Bis. Pica-pau do Bis. Chaves do Bis. E aí eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. As pessoas paravam na rua e falavam, adoro o seu show de Michael. Eu falava, puta, não tem um show de Michael, mas beleza. Eu falei, isso vai precisar virar um show de Michael. Porque vai precisar ir pro palco. E aí eu fiz o Show dos Famosos. Quando eu saí do Show dos Famosos, eu falei, cara, não dá pra fazer o Michael a lá MPB, entendeu? Sentadinha numa cadeira, cantando Michael Jackson, porque, tipo, não vai rolar. Versão bossa. Exato, não é minha cara e não é a cara dele, não vai rolar. Então virou um show com bailarino, com figurino, com luzes, câmeração, e eu chamei meu tio, que é o José Posse Neto, um puta luxo, que ele é meu tio. E ele comprou a ideia e veio e fez um negócio incrível, e a gente estreou em São Paulo. Viajamos para alguns lugares e falei, não, eu quero ficar numa residência, eu quero ter uma casa fixa em São Paulo, eu quero que isso vire um show de São Paulo. E a gente viaja também, mas eu quero quero que isso fique num lugar, sabe? Para as pessoas poderem vir e ser uma das coisas da cidade. E aí o Burlesque comprou essa ideia comigo e a gente vai reestrear, porque é um show que dá um prazer que eu não sei te explicar. Ô, Luísa, queria mudar o rumo da conversa. Ai, meu Deus. Sobre a tríade Lula, Dilma, Temer, o que você tem a dizer? Um beijo pra você, querido. O que tem pra dizer sobre esses três? Me fala. Eu é que te pergunto. Eu não vou dizer nada. Os seus fãs querem saber. Querem nada. Os fãs querem saber. Querem nada. Os meus fãs nem me perguntam sobre isso. Não, eu realmente não gosto de falar sobre essas coisas, porque eu acho que o assunto, esse buraco é muito mais embaixo. Ele abre uma discussão que não vai dar nunca tempo da gente conversar em um programa, em 10 minutos, em uma resposta. Uma resposta sempre vai levar a outra pergunta. E eu nunca vou ter tempo suficiente de explicar o que eu acho. E das pessoas exporem o que elas acham também. Então, assim, eu não... Você acha que a artista não deve se meter com política? Não, eu acho que as pessoas devem fazer o que elas quiserem da vida. Mas eu não curto me posicionar dessa maneira, assim, eu acho que tá tudo uma merda e todo mundo sabe disso, e isso é unânime. Isso não tem ninguém que fale, não, tá incrível. O Brasil tá incrível, a economia tá incrível, o mercado financeiro não. Isso é uma coisa que, né, é unânime. Mas dizer qual partido, o que o Lula ou a Dilma e o que o Temer tá fazendo, cara, não sou eu que vou jogar essa bola. Luísa, voltando um pouquinho então para sua área de atuação, você citou até aí o Show dos Famosos, né, essa coisa de se arriscar.
E foi realmente um grande risco, porque eu lembro que na época, né, o pessoal ficava muito na base da comparação, né? Pô, vai fazer a Madonna, vai fazer o Michael Jackson. Como é que foi pra vocês ali, semana a semana? Como que eram feitas as escolhas dos artistas que vocês iam interpretar? E como que foi essa experiência pra você? Eu acho que assim, cara, a máxima da nossa profissão é se divertir, né? Se a gente ficar pensando em tudo como certo e errado, vai dar certo, vai dar errado, vai ter crítica, a gente não se mexe, a gente não sai de casa, não faz o que a gente tem que fazer, né? Em inglês, o que a gente faz é to play, que é brincar, que é se divertir. Então eu curtia muito me ver transformada em George Michael. Poder pegar trejeitos, sorrisos, olhares. Eu curtia muito cada transformação. O mote do programa é homenagem, não é imitação. Então, assim, era uma palavra proibida falar imitação. E então, quando você encara isso como homenagem e de uma curtição, uma tiração de onda com você mesmo, de se descaracterizar, porque eu acho que depois... Eu ainda tô respondendo sua pergunta, Paulinha. Qual que você mais gostou de fazer? Madonna, George Michael? Lady Gaga. Gaga. Era mais maluca. Luísa, nosso tempo tá chegando, infelizmente, ao final, mas eu queria ouvir de você. Eu fiquei prestando atenção, você faz várias coisas, né? Você tem o tio que é diretor, tua mãe é cantora, você já foi jurada de reality show, fez o Divas, tá aqui, tá ali. Acho que já atuou também, se eu não estou enganado, em algum... Eu fiz faculdade de artes cênicas, mas eu nunca... Faz imitação também. Essa versatilidade, ela vem de uma forma programada ou ela vem de acordo com a necessidade que aparece na tua frente profissionalmente e que você corre atrás para se safar ali? Eu acho que é o contrário, é uma versatilidade que ela poderia me atrapalhar muito, que existe, que é minha, inata, mas que é uma versatilidade que ela, cara, é muito difícil às vezes você... mas eu gosto de fazer isso, e eu também gosto de fazer aquilo, mas eu também gosto de fazer aquilo. Mas você pode ficar muito sem rumo, então muito por isso eu nunca atuei. Porque quando eu me lancei há 17 anos atrás, se hoje existe um preconceito de gente que canta e atua, imagina naquela época. Sim. Ainda mais que é filha de fulano, que é loirinha de olho azul, tipo, acabou a carreira, né? Nem começa. Então eu não podia muito ir pra essa área. Depois, quando eu entendi que a minha personalidade era múltipla e que isso tudo existia em mim como realidade, não como tentativa, eu relaxei e comecei a fazer as coisas que eu tava afim, sabe? Isso aí, ser feliz, boa. Isso aí. Eu vou botar aqui de trilha novamente o Michael Jackson pra gente fechar esse papo, lembrando ao querido ouvinte que Luísa se apresenta no dia 9 no Paris 6 Burlesque, uma casa de shows aqui de São Paulo, finalizando o projeto Verão, e depois engrena nesta verve Michael Jacksoniana, dia 29 de março, 5 e 12 de abril. Né? Falado, querida. Boa sorte pra você. Obrigada, Edgar. Muito bom ter você aqui de novo. Adoro quando você fala São Paulo. Eu sou São Paulino. Você é? Não, mentira. Campineiro esse homem. Ele não fala São Paulo, ele fala São Paulo. São Paulo. É muito bonitinho. Sabe essa coisa de Sampa, bicho, tá ligado? Mas antes de ir embora, eu queria saber uma coisa. Você tá ligado essa mudança na Polícia Federal? Tem agora um mecanismo do Supremo Tribunal Federal, Luiz? Brincadeira. Eu tô levando super a sério. Ela olhando, né? Tipo, meu Deus. Eu ia falar agora. Então ele ia ficar orgulhoso da minha pergunta, pô. Mas eu tava pensando aqui, ninguém fala São Paulo. É São Paulo, Edgar. Não, ele fala São Paulo, pode reparar. O único, é o primeiro. É o São Paulo. E tem outra coisa também, outra característica que a gente fala Pacaembu. 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 Isso é muito paulista. Obrigado, querida. Obrigada, beijão, viu? Valeu. Agora 11 horas 16 minutos, horário de Brasília. Gostou? Olha aí, ó. O papo rolando aqui no estúdio. Eu adoro. Todo mundo fica em polvorosa. Ela bagunça. Olha lá, Mainardi caindo. A presença de Luiz Aposta que abalou as estruturas. Barulho aí, gente. Vamos lá, vamos seguir aqui no Morning Show, já engatando aqui uma reta final do programa nessa quarta-feira. Vini, daqui a pouco eu falo com você. Tá bom. Vamos novamente falar com o Marcelo Matos, que traz informações pra gente diretamente do DM Card. Bom dia, Matos. Muito bom dia mais uma vez, Edgar, ouvintes e internautas da Jovem Pan, falando mais uma vez aqui do Expo Center Norte, no maior evento do varejo do Brasil, aqui promovido pela DM Card. Estamos ao lado do Fabrício Mota Coutinho, que é o diretor administrativo de finanças também do Extra Bom, lá do Espírito Santo. São 40 anos, né, Fabrício? 40 anos de história. E a gente observa agora aqui o Coffee Break, né, essa discussão do varejo, perspectiva boa para 2018?
Nós estamos com uma perspectiva melhor, né? É lógico que após uma crise intensa e profunda, a gente precisa retomar com bastante cuidado, avaliar o cenário econômico, político principalmente nesse momento aí de pré-definição do nosso próximo presidente. Então isso são informações que a gente precisa ter no momento de decisão, de investimento principalmente. Aqui a discussão principal são tecnologias, relação com o consumidor. A empresa de você 40 anos, quer dizer, uma terceira geração, isso também é comum no setor? Exatamente, a gente tem que sempre estar de olho porque o mercado nosso é muito dinâmico. A gente recentemente investiu numa plataforma de e-commerce mais robusta, tanto para a bandeira Extra Plus e Extra Bom, que são as duas bandeiras na qual nós trabalhamos. E aqui é um ambiente propício para isso, para a gente estar à vontade para trocar ideia, receber informação do que está acontecendo no mercado global, avaliar as tendências, as inovações e trazer as melhores práticas para dentro da empresa para implementar as mudanças. Tá legal, conversamos com o Fabrício Mota Coutinho, diretor administrativo do Extra Bom lá do Espírito Santo. Vamos continuar por aqui no primeiro Super Fórum no Expo Center Norte em São Paulo. Valeu, obrigado pelas informações. Marcelo Matos falando com a gente. Vamos seguir aqui no Morning Show agora. Vini, é com você, hein? Vamos falar de futebol? Na verdade, vamos falar especificamente do Neymar, como anunciamos aqui na nossa escalada durante o programa. Tá confirmado que ele vai ter que passar pela cirurgia mesmo ou foi uma opção dentre as possíveis aí? Vai operar? E a cirurgia vai ser aqui no Brasil? Vai operar, vai ser aqui no Brasil, provavelmente lá no Mater Dei em Belo Horizonte. Talvez a recuperação seja também ali na cidade do Galo, né? Do Atlético Mineiro. Mas o Neymar vai então operar. Informação agora oficial, confirmada pelo próprio PSG, decisão aí do jogador. Quem vai fazer a cirurgia vai ser o Rodrigo Lasmar, né, que é médico da seleção brasileira, e a previsão é aquela lá realmente de 2 meses de recuperação, vai voltar ali Mas tinha um médico francês acompanhando ou não? Também Vini? Tem, que foi o mesmo médico, Edgar, que participou da operação do Ronaldo Fenômeno, né, em 2002. Ou seja, tomara que dessa história toda dê sorte também de novo pro Brasil, aí que o Neymar retorne às vésperas de uma Copa do Mundo e que traga esse hexacampeonato pra gente, né? Por que é BH, o Gerard Serlan. Tava mais barato lá? O que é? Não entendi. Por que Belo Horizonte? Tava mais barato? Convênio? A carteirinha só dava direito ao hospital. É onde o médico prefere, né? Normalmente também, se opera né? onde o médico prefere. Foi o convênio. Onde ele falou, olha, o seu plano só dá direito a ele deve estar super preocupado com a conta. Não tá conseguindo pagar o plano, o Neymar. Ó, ele vai desfalcar a seleção brasileira nos amistosos contra a Rússia e a Alemanha, né? Nos dias 23 e 27 de março. O Tite já adiou também a convocação para esses jogos, né? Que ia ser no dia 2 e agora vai ser no dia 12. E vai ficar fora, obviamente, aí dessa grande decisão do PSG contra o Real Madrid. Só volta a jogar a Liga dos Campeões se o PSG for para a semifinal no segundo jogo de volta. E obviamente que na Copa do Mundo vai estar tudo certo com o Neymar, que vai operar, Edgar, o metatarso. Grande metatarso. O metatarso do pé direito. O quinto metatarso do pé direito, que foi essa fissura aí que gerou essa lesão no menino Ney. Legal, Vini, a informação cirúrgica, hein, meu, tua, hein? Vamos lá. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag? A nossa hashtag está aqui. Eu diria que os brasileiros não estão mandando energias positivas suficientes para colocar a gente entre os assuntos mais comentados. Puts, É com tristeza que eu digo. Eles não gostam do Neymar, né? A Claque também não gostou. Eu separei alguns tweets que talvez expliquem isso pra gente. A gente tem aí a Borba, força nosso bate-jogador. Neymar e Marquezine de Mulher Gato e Batman naquela festa fantasia. Aí o William diz: força Dona Maria, que levanta às 5 da manhã, deixa o café pros filhos pronto e sai pra enfrentar a fila do ônibus e pegado lotado. Tô com o William. Hashtag Força Ney. Ó, João Paulo Martins, Força Ney, volte logo e boa recuperação. Reflita também neste período. Humildade é uma virtude. Opa, eu gostei. Jogou um veneninho. Eu gostei. Deu uma cutucadinha? Pois é. Bom recado. Fora da hora, pô. Deixa o menino se recuperar. Então vamos lá, hashtag Força Ney até o final do programa. Quem sabe a gente não emplaca um TTzinho aqui no fim do programa pra vocês ganharem prêmio. E sobre a situação do Neymar, o que disseram nossos ouvintes que participam aqui pelo WhatsApp? Vamos ouvir agora. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é o Marcelo de Conchal. Bom, eu acho que vai se recuperar assim. Vai ser bem em cima da Copa. Mas ele vai se recuperar sim. E tenho fé que vai me dar a volta por cima e vai arrebentar. Valeu, pessoal. Isso aí. Boa. Alexandra, São Paulo, Vila Mariana. Partiu pra cima, Neymar.
ficar bom rapidinho, porque você é guerreiro, garoto. Merece. Abraço. A voz da Alexandra Obrigado, parece Leda. o Vini fazendo o Temer, não parece? Obrigado, Leda. Vamos lá. Vocês estão O Vini achou parecido com a Leda Nagli. Vamos lá, de volta à política para fechar o Morning dessa quinta. O ex-presidente Lula deu uma longa entrevista à jornalista Mônica Bergamo, na edição de hoje do jornal A Folha de São Paulo. Caio, vamos lá, os destaques dessa conversa. Quem falou foi o Lulinha Paz e Amor ou foi aquele mesmo que se denomina como a jararaca possessa? Não, foi o Lulinha Paz e Amor. Tá aqui na edição de hoje, dessa quinta-feira, 1º de março de 2018, da Folha de São Paulo, Caderno Poder, página A8. Eu queria falar um pouquinho mais, mas a entrevista com a Luísa Posse foi bastante bacana, tomou um pouquinho mais de tempo, vamos um pouco mais rápido. Você do modelito meio Evo Morales, é isso? Foi muito boa. Né? Eu queria entender mesmo o que foi bonito. essa vestimenta do Lula aqui. Foi dada no Instituto Lula aqui em São Paulo. Túnica. A Mônica Bergamo começa perguntando o seguinte, o ex-ministro Ciro Gomes fala em voz alta que muita gente murmura e pensa que ninguém no Brasil acredita que o senhor vai poder ser candidato, Lula. O que o senhor disse sobre isso? Aí ele fala, olha, se eu não acreditasse na possibilidade da justiça rever o crime cometido contra mim, porque ele acha que o Moro cometeu um crime, os 3 desembargadores lá do TRF4, na segunda instância condenando o Lula, também foi um crime, porque há toda uma mentira por trás disso contra ele próprio, na visão do Lula. Ele diz que ele nem falaria em eleições, ou seja, ele está bem crente que o Supremo Tribunal Federal vai impedir que ele seja preso e que ele consiga concorrer às eleições. Ele fala muito nessa convicção. Aí a Mônica Bergamo fala, peraí, mas o Supremo Tribunal Federal não vai entrar no mérito da condenação. O que o senhor disse sobre isso? Aí ele fala, olha, eu só posso confiar no julgamento se ele entrar no mérito. O Lula está com umas esperanças bem fortes de algo bastante improvável. Não impossível, mas bastante improvável, isso é o que ele coloca para a jornalista. Aí ele fala o seguinte, que respeita tudo, todas as condenações e tal, mas que ele acredita numa grande mentira. Aí ele começa a tocar num ponto bastante peculiar na entrevista. Ele fala assim, eu tenho que acreditar nas coisas. Até o Temer acredita que ele vai poder ser reeleito, por que eu não posso acreditar nisso? A Mônica Bergamo vira e fala, mas por que o Temer não pode acreditar nisso, não sei o quê? Ele fala, bom, o Temer ele conseguiu um grande golpe, uma grande conquista contra o golpe que a Globo tentou dar nele. Quando divulgou aquelas... É quando ele barrou as denúncias na Câmara. Denúncias, exatamente. Aí a Mônica Bergamo fala, peraí, mas o senhor acha que a Globo tentou dar um golpe e tal? Ele vira e fala, claro que tentou. Aí ela fala, mas não foi puro jornalismo de reportar? Aí eu falo que eu vou entrar no ponto interessante dessa entrevista. Ele fala assim, não, a Globo tentou dar um golpe nele porque ela teria interesse em tirar o Temer de lá. E entrando nesse aspecto da conversa, a Mônica Bergamo fala assim, mas qual que seria o interesse de tirar o Temer e tal? Ele vira e fala, porque há uma vontade de fazer toda uma movimentação, de colocar o Rodrigo Maia lá e tal, e tem até americano por trás disso. A Mônica Bergamo fala, oi, americano? Ele fala, tudo isso que está acontecendo com a Lava Jato é porque os americanos, os norte-americanos, têm influência no caso da Petrobras, porque querem acabar com esse monopólio que existe hoje da Petrobras e tal. Querem entrar com Shell, com outras empresas, para se dividir aí a exploração do petróleo no Brasil. É um ponto curioso, vai passando por algumas questões aqui bastante interessantes, essa entrevista da Mônica Bergamo, que está aqui com o Lula hoje, e aí fala da questão do povo na rua, por que o senhor acha que o povo não foi pra rua para te defender? Ele acha que o povo não vai por qualquer motivo, ele cita as delações que estão sendo feitas contra ele, que o Palocci se vendeu por dinheiro, por isso que caguetou ele, e fala que se as pessoas quisessem todas dinheiro ou liberdade, o João Vacari Neto ontem não teria amenizado o lado dele, porque o João Vacari Neto ontem entregou algumas provas dizendo que, olha, o Lula não sabia de nada. Essa entrevista tá muito boa, tá na Folha de São Paulo de hoje. Então, olha, especificamente sobre essa conspiração aí levantada, né, dos americanos, o que você pensa disso? Seguinte, no governo Obama, foi feita uma determinação pelo Departamento de Estado americano que a chamada Pax Americana, que é o financiamento de guerras para manter a paz mundial, ia ter que ser paga com o dinheiro, as tropas americanas sustentadas com dinheiro de corrupção, inclusive e sobretudo corrupção praticada em dólar. Por isso que a Petrobras teve que pagar 9,4 bilhões para uma investidora norte-americana nas ações da Petrobras, porque foi crime cometido em dólar. Agora, o senador Delcídio do Amaral, cuja biografia eu escrevo, me conta que
Quem avisou da existência do Lava Jato pela primeira vez para a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, foi um oficial da CIA, da Central de Inteligência Americana. Teve colaboração americana? Teve. Tem interesses norte-americanos? Não. Fechado, vamos ao ganhador, o nosso ouvinte que participou aqui pelo WhatsApp. Quem é que tá aí? Alexandre? Alexandre venceu. Você vai apresentar de Vini mesmo? Achei que ia chegar um personagem aí, pô. Pode ser então Alexandre, já que o Caio achou parecido. E é isso, a gente fica por aqui, volta amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau. Cuidem-se, hein?